Então vamos lá. Para Boa quem noite. ainda não sabe, apesar dessa já ser a 7ª semana seguida, eu fui até olhar essa informação porque eu já perdi a conta. Nós estamos fazendo live todas as quintas-feiras, às 20 horas, tá? E sempre discutindo assuntos, obviamente, relacionados à ginástica rítmica, tá? Então, se por acaso tem alguém aqui que ainda não marcou na agenda esse dia e esse horário para estar aqui com a gente, quando acabar essa live vai ser a primeira coisa que vai fazer, tá? Renato tá falando que lá na Europa tá calor. Aí não, né, Renato? Aí você tá aí de sacanagem. Aí, humilhação. Tá acordada essa hora, menina? Pois é. Babi, boa noite. O pessoal vai entrando aí, vai acompanhando. Rê, então tá. Toda quinta, 20 horas, live do RG Science. Nem sempre vai ser Paulo e Renata, vocês já estão acostumados com isso. Mas, para quem não sabe, nós coletamos sugestões, tanto de tema, quanto de convidado, quanto tá ruim, tá bom, faz assim, faz assado, foi muito legal, tudo que vocês quiserem falar em relação às lives aqui, a gente está aceitando, porque a gente sempre quer falar coisa que vocês querem ouvir, tá? Então continuem sugerindo, tudo isso é muito bem-vindo. Mais um lembrete para quem pergunta, essas lives aqui das quintas-feiras às 20 horas, elas não ficam salvas, tá? No nosso IGTV, não fica disponível aqui. Então aproveita esse tempinho aqui, essa 1 hora aqui com a gente, para mandar pergunta, para interagir, para apertar no coraçãozinho aí no cantinho, para matar a saudade, é isso mesmo. Então, para quem já está aqui com a gente, já nos acompanhando, vocês sabem que semana passada a gente teve a honra e o prazer de receber Márcia Versani, para os íntimos Marcinha. Nem sei se Marcinha já está aqui com a gente, ela é frequentadora assídua das lives. E foi muito legal que ela trouxe, né, a experiência incrível que ela tem, especialmente na gestão, né, que foi o foco da live da semana passada, apesar dela já ter uma bagagem infinita dentro desse universo da GR, foi muito legal. Só que também foi uma live com muita emoção. Quem estava aqui vai lembrar, né? Renata resolveu ficar caindo na conexão, né? Marcinha segurou alguns momentos e aí a gente fez uma demonstração de como funciona o trabalho em equipe e rolou uma substituição, eu entrei, mas assim, muita gente, boa noite Ana, muita gente ficou com a gente até o final, independente de cair, voltar, recomeçar, enfim. Então, já quero agradecer aqui todo mundo, né, que apesar desses contratempos que acontecem, não tem como, isso aí a gente faz parte. E em especial agradecer a Marcinha também pela paciência, pela colaboração, né, apesar disso tudo, assim, explanação de altíssimo nível. Que live que foi aquela, né? Então foi brilhante, apesar disso tudo. Já tô vendo gente aqui que eu não consigo nem acompanhar. Ariane, Johanna entrando, meu anjo, boa Meu noite. anjo aí, Você boa viu mais alguém noite. aí que eu perdi, Rê? Porque tá entrando, tá rápido aqui. Eu vi muita gente, você falou, Tempone, Vandinha, meu irmão, Jordanca, todo mundo aí. Na verdade, semana passada, Paula, eu não te falei, mas foi um plano. Como eu queria assistir a live, aí eu preferi, entendeu? Deu problema na internet pra gente poder Tem muita testemunha sair. aqui já, viu? Disso aí que você tá falando. Mas estão aí, sempre Não, gente, eu tô preparados. brincando. Mas, gente, uma coisa que eu queria contar pra vocês é que muita gente pergunta pra gente, quando a live é comigo e com a Paula, qual é o tema? E às vezes a gente não sabe, tá? Eu tô falando a verdade pra vocês, porque quando a gente convida alguém para vir, quando a gente chama, né, uma pessoa para falar para vocês aqui junto com a gente, bater esse papo, a gente já meio que pensa assim, concomitantemente, o nome da pessoa e o tema, né? Ah, vamos falar sobre isso com essa pessoa. É meio que junto. E quando é com a gente espera um pouquinho para ver o que vocês vão pedir para a gente, seja na caixinha de perguntas, seja pelas mensagens diretas, seja pelo WhatsApp, onde vocês pedem nos comentários. E às vezes também acontece alguma coisa durante a semana que possa nos, vamos dizer assim, estimular, né, a fazer um tema específico. Então a gente pega aí o que está rolando, pega uma experiência nossa que tem que rolar, o que aconteceu durante a semana para falar para vocês, tá? Porque a gente já falou aqui milhões de vezes, já repetiu que o que a gente quer é trazer assuntos que sejam relevantes para vocês, assim, porque falar a gente gosta, de ginástica rítmica mais ainda, mas a gente quer falar de coisas que sejam importantes para vocês,
claro que alinhadas, né, ao nosso propósito, que é sempre trazer o conteúdo de melhor qualidade. A gente não vai chegar aqui e falar de carro, porque eu, por exemplo, não sei falar de carro. A Paula vai ter que convidar alguém para falar de carro. Então meu tem pai. que ser. Pai, se você estiver assistindo, já se prepara. Então tem que ser alguma coisa que esteja, né, ligada ao nosso propósito, que é contribuir com a comunidade, assim, desenvolvendo as nossas ações e produzindo conteúdo, tá? E tenho certeza que a gente está se esforçando muito, gente, para que a gente possa levar o melhor para vocês. Tanto que a gente separou esse horário aqui toda quinta-feira, 8 horas da noite. A gente está aqui religiosamente. Semana passada eu caí, né? Minha internet não funcionou, mas Paula estava ali nos bastidores, já fez a troca. Então a gente separou assim com muito carinho. Essa semana a gente está trazendo um tema que é a iniciação esportiva na GR, e foi um tema porque a gente discutiu, a gente estava até com um outro pensamento, e eu fiz uma palestra na terça-feira para uma prefeitura aqui do Rio de Janeiro, a prefeitura de Maricá, e aí era sobre iniciação esportiva na GR. Foi super interessante, não era para profissionais da ginástica rítmica, era para profissionais de educação física. E, que bom que está sendo, Lores. Você já ofereceu, Lorena está falando aqui, está sendo muito bom. Que bom, para a gente também. Que honra ouvir isso. E aí a gente pensou, né, nossa, é um assunto que não é só para quem não é profissional de educação física, como foi a minha intenção lá na palestra, é um assunto que a gente acha que é de muita relevância aqui para a nossa comunidade. E aí a gente trouxe hoje para refletirmos todos juntos aqui e batermos esse papo. Massa, exatamente. Eu vi já aqui uma rodada dupla aqui de Carol Nogueira e Carol Brasil entrando, dando boa noite. Boa noite. Ontem eu vi uma live de Carol Brasil, Menina, linda, maravilhosa. Que arrasa. Arrasane, né? Parabéns, Carol, foi massa. O pessoal tá perguntando se você machucou quando caiu na semana passada. Claro que Nossa, não, obviamente machuquei não. meu coração. Babi falando aqui, maravilhosos, vocês são demais, sou fã. Beijo, Babi, saudades. Boa noite, Sandra, já estava aqui te esperando, porque eu gosto de falar quando você entra, né? Então, seja bem-vinda. Vamos ter você aqui de novo. Então, vamos lá. Como a Rê falou, puxou esse fio aí, que ela deu essa palestra, que com certeza foi brilhante, a gente trouxe para discutir um pouquinho a iniciação esportiva na ginástica rítmica aqui hoje. Só que, além disso, a gente tem percebido que muitas pessoas têm se conectado com o nosso discurso de alguma forma, né? E assim, por canais e formas diferentes, tem pedido a nossa ajuda até para implementar essa filosofia que a gente está divulgando aqui no RG nas suas práticas profissionais. Ainda não é efetivamente dentro do ginásio, porque apesar de algumas pessoas já terem voltado, nem todo mundo voltou, né? Então, assim, as pessoas já se conectaram e já querem, né, levar isso para a carreira profissional, para a vida profissional. Isso tem sido incrível para a gente, tá? E também por isso, por sentir que essa conexão está acontecendo, conversando, inclusive, sobre essa palestra da Renata, a gente decidiu tentar, né? Porque aqui ninguém sabe de todas as coisas e só fala todas as verdades do mundo, né? Então, com a maior humildade do mundo, a gente vai tentar atender também a esses profissionais que trabalham com a iniciação. Não, tem gente que trabalha só com a iniciação e tem gente que trabalha também com a iniciação. Então, a gente quer tentar atender a todo mundo aí nesse universo. Só para a gente ter uma noção, porque tem muita gente que está aqui que a gente conhece a realidade profissional, enfim, já é parceiro de jornada há muito tempo, mas quem trabalha com a iniciação na ginástica rítmica, escreve aqui nos comentários, eu trabalho, só para a gente ter uma noção da turma que está aqui na live e a gente ir direcionando um pouco a conversa. Como tem um delayzinho, eu vou continuar dando mais uma enrolada para começar a aparecer aqui nos comentários se tem alguém que trabalha e não trabalha com a iniciação, né, na ginástica rítmica. Mas escreve aí para a gente se situar, tá? Inclusive, para quem já está aí acompanhando a gente fez a live com a Lorena sobre formação de atletas a longo prazo, em especial na ginástica rítmica, obviamente. Aí já começaram a aparecer as respostas. Legal. Então já tem bastante gente que vai ser atendido hoje. E aí, depois dessa live com a Lorena, muita gente ficou pedindo pra gente documentação e tal, que ela citou vários documentos super legais, e aí a gente mandou, né? Como a gente sempre faz, né? Sempre tem essas surpresinhas.
a gente enviou para quem estava inscrito na nossa newsletter alguns dos documentos que a Lorena citou na live, tá? E que ela nos enviou, né, Paula? Claro, Gentilmente claro. nos enviou. Obrigada, Lorena, muito obrigada, tá? Inclusive, né, dá os créditos aí, a César o que é de César. E aí, o que a gente vai falar hoje tem muita relação com o que foi dito naquela live, só que a gente vai trazer uma outra roupagem, assim, uma outra abordagem para esse tema, tá? Inclusive, Lorena, eu vi que você já está aí, você pode bombar nos comentários aí, vai mediando o processo, e eu já vou avisando que eu vou me apropriar de algumas de suas falas aí nas nossas infinitas conversas sobre esse assunto, porque a gente conversa sobre isso tipo todo dia, né, Lorena? Não só sobre isso, né, mas sobre, enfim, sobre ciência, sobre ginástica, então pode mediar aí nos comentários e já se prepara para ouvir muita coisa aí que é você que fala, tá? Então, quando a gente fala em iniciação, é claro que aqui a gente está falando na ginástica rítmica, mas a iniciação esportiva de uma forma geral, um termo que surge muito, que é muito comumente usado, é base, né? E isso diz muito sobre esse processo. Então, se a gente pensa, por exemplo, né, em uma pirâmide, considerando o topo como se fosse o alto rendimento, né? Estou dando um exemplo. A iniciação, de fato, vai ser a base dessa pirâmide, né? Mas não é, preste atenção nisso agora, não é pelo fato da iniciação ser a base que ela tem que ser apenas uma reprodução adaptada do que se faz lá no topo. Então, isso aqui é um primeiro pontinho da mensagem que a gente quer passar aqui hoje, né, Rê? Perfeito. Porque a gente sabe que a iniciação esportiva ela pode ser realizada em diversos ambientes, né? Na verdade, o nosso sonho é que sempre fosse na escola de alguma maneira, né, Paula? Mas a gente ainda não tem tantas políticas públicas assim aqui no nosso país. Mas a gente sabe que tem projetos sociais com prática, com iniciação esportiva de diversas modalidades, na escola, mais especificamente na ginástica rítmica, a gente tem aquelas escolinhas que são dos clubes, que são ali onde as ginastas se iniciam naquela equipe. Então, o objetivo inicial assim, desse trabalho é oportunizar a criança. A gente quer oportunizar a criança, qualquer gênero que ela seja, isso é muito importante, porque a ginástica rítmica é um esporte extremamente rico, então pular corda, girar o bambolê, mexer com a bola, com a fita, isso é maravilhoso, de forma lúdica para qualquer gênero, e a gente pode fazer esse trabalho para oportunizar as crianças e não necessariamente para que ela se introduza especificamente na ginástica. Eu estou falando no âmbito geral, não naquelas escolinhas que são já voltadas para isso, né? E o que você tem que fazer quando você começa uma iniciação esportiva? Motivar aquela criança da melhor maneira que você puder para desenvolver as habilidades básicas delas, as competências, enfim. Porque mesmo aquela criança que não vai ser um atleta de alto rendimento ali no seu trabalho de iniciação esportiva, ele pode ser um praticante da modalidade, né? A gente vê aqui o Brasil como é massificado muito pelos torneios regionais que acontecem na confederação. Muitas das ginastas que competem, por exemplo, no torneio regional, não são ginastas que almejam estar na seleção ou que têm algum potencial de ir para uns Jogos Olímpicos, mas elas são praticantes da modalidade, né? E mais do que isso, a gente trabalha com crianças e só de você poder desenvolver a criança de forma integral, só de você poder criar um hábito na criança para que ela possa, após o seu desenvolvimento, após a passagem naquela iniciação esportiva, ela vir ser possuir o hábito da prática da atividade física, nossa, né? É o nosso papel como profissional de educação física. A gente aqui fala muito da ginástica rítmica, é um canal para falar da ginástica rítmica, mas não tem como a gente falar em iniciação esportiva se a gente não passar por todos esses assuntos, essas reflexões, né? Porque o esporte ele é um facilitador do processo educacional, não tem jeito, né? A gente não pode esquecer o princípio inicial
da proposta do desenvolvimento, né, do que a iniciação esportiva proporciona. E não que não se possa fazer escolas, trabalhos de iniciação esportivas direcionada ali para a ginástica rítmica, como a gente já falou, das escolinhas, dos clubes. Não que esse trabalho nesses locais não possam ser direcionados para encaminhar essas crianças para o alto rendimento, não, é um objetivo sim, mas é sempre importante que esse objetivo seja claro para todas as partes, né? Entre os profissionais que trabalham, para a própria criança, que bem ou mal a criança ainda não está, vamos dizer assim, ela não tem maturidade para entender aquilo, né? Ela ali está praticando a modalidade, vendo de repente um treino da equipe, pensando que eu quero chegar ali, mas ela não tem muita noção. Mas os pais dessa criança, por exemplo, também têm que ser informados e fazer parte disso desde o começo, até para eles terem algum nível de comprometimento, né, Paula? Perfeita colocação, Rê. Você trouxe várias palavras importantes aí que a gente vai desenvolver aqui ao longo da nossa conversa. Vou fazer 2 chamadas, tá? Eu vou ler alguns comentários aqui para vocês verem como que é comum essa situação de um treinador que muitas vezes está lá no alto rendimento e está na iniciação também. Se vocês acham que tem alguém que se interessa em saber desse tema que a gente está falando aqui hoje e não está aqui ainda, manda aí uma mensagem, fala, fulano, vai lá na live agora que elas estão conversando sobre isso, vamos lá acompanhar, assistir e tal, porque como a gente já falou, não vai ficar gravado e a gente gosta dessa interação aqui com vocês agora. Então eu vi que aqui algumas pessoas... Pode falar, Não, e aqui Rê. tem muita gente, eu estava vendo aqui, eu sou péssima com esse chat aqui, com esse chat. Quando eu fico olhando para Mas eu cá, tô é vendo eu tô que tentando muita acompanhar gente isso. falando, eu trabalho com ginástica com iniciação, eu trabalho desde o bebezinho aqui, a partir de 4 anos, Carol falando que agora só trabalha com iniciação, muita gente, né? Isso, já vou fixar, tá, Poliana? Eu sempre tento colocar o tema da live antes de começar, mas nem sempre eu consigo. E aí, várias pessoas que falaram que trabalham com iniciação são também pessoas que trabalham com um alto rendimento, seja a nível de torneio nacional, seja a nível de campeonato brasileiro e tal. E é essa reflexão que a gente quer fazer aí também, tá? Então, essa turma aí vai contribuir, vai ajudar. A Vandinha falando aí, né? Muitos anos com a iniciação da GR na escola, massa. E Vandinha, você trouxe uma fala aqui que a gente vai discutir, que muitas vezes, infelizmente, a iniciação esportiva na GR não tem atenção devida, que sempre coloca a professora iniciante para trabalhar com a iniciação sem acompanhamento. Parece que você leu a nossa mente aqui e já sabia que a gente ia trazer essa discussão. Mas a gente vai falar sobre isso, né? Aí você ainda complementa. Daí o trabalho muitas vezes não é iniciado com capricho, com a demanda que a GR exige. Perfeito, já resumiu uma parte importante. E aí, aproveitando essa turma que está aqui, que navega tanto lá no alto rendimento, quanto na iniciação, ou, enfim, a gente sabe que o profissional da GR é um profissional multitarefas, muitas vezes multilocais, então a gente entende que essa é a realidade. Só que é muito comum que o treinador, eu vou chamar de treinador, independente da faixa etária, do nível, do contexto, estou chamando de treinador. Ele replica algumas coisas que acontecem lá no alto rendimento, nesse contexto da iniciação. E nem sempre isso é uma boa prática, tá? Eu lembro que no começo da minha carreira, da minha jornada profissional, eu tive uma experiência com iniciação na ginástica rítmica numa escolinha de esportes que fica dentro de uma escola particular, aqui onde eu moro, em Belo Horizonte. E para mim foi um desafio enorme desconstruir um pouco todo aquele background que eu tinha do alto rendimento, que eu ainda tenho, né? Que foi onde eu passei a maior parte da minha carreira enquanto atleta e também mergulhei muito nas minhas pesquisas um pouco mais para esse universo do alto rendimento. Aquilo para mim era um desafio diário. Você sabe aquelas situações que você nunca imagina que você vai estar preparado para vivenciar, que você acha que você domina, que você entende a GR, mas que ali parece um outro universo, um outro planeta, um outro mundo, e é exatamente isso, né? E eu falo isso que passava também pela relação com os pais, como que era diferente, como que era desafiador e complexo. Se minha mãe estiver aí, ela lembra de vários casos.
E parece fácil, né? Iniciação, criança, brincar e tal. Pelo contrário, é muito difícil, muito difícil. A gente tem que ter um cuidado muito grande, né? Então, às vezes, a gente escuta algumas coisas que a gente se apega. Por exemplo, tem que trabalhar a flexibilidade desde novinha, porque é uma capacidade física que a gente tende a perder à medida que vai ficando mais velha, e aí foca nisso desde muito nova. Mas isso não significa que você tem que passar 20 minutos de uma aula, que muitas vezes vai ter 50, né? Até chegar, troca de roupa, deixa o sapato, arruma o material, não sei o quê. Às vezes o tempo útil da aula é super curto. E você passa um tempo enorme da aula treinando flexibilidade, fazendo treinamento de flexibilidade em posições estáticas, né? Chatíssimo, já reproduzindo aquela filosofia, aquela pegada lá do alto rendimento, que tipo de relação que aquela criança vai estabelecer com aquela prática, com aquela atividade, né? Com aquele esporte. Então a gente tem que pensar nisso. E, gente, tudo bem, a flexibilidade é muito importante na ginástica rítmica, mas treinar flexibilidade é chato, dói, né? Como que vai ser isso? Como que vai ser essa primeira relação que ela está construindo ali com a prática, se for sempre assim? E às vezes eu fico pensando, até com base um pouco da escola que eu tive na graduação, que tinha professores muito fortes na linha da pedagogia do esporte, da aprendizagem motora, que talvez esse momento fosse um momento até mais interessante da gente focar, ou talvez dar um pouco mais de atenção para capacidades coordenativas, por exemplo. E as capacidades coordenativas, elas são literalmente a base, os fundamentos, a parte que sustenta as capacidades técnicas. Então, muitas vezes a gente fica trabalhando horas e horas, né, de volume de treino de flexibilidade lá com a menininha lá de, sei lá, 5, 6, 7 anos, e aí quando ela tem 12, a gente quer que ela faça 1000 coisas com o aparelho, mas até os 8 ela ficou treinando mãos livres e flexibilidade. Então, né, tem ciência, muita ciência por trás disso também, né? Enfim, não sei o que você pensa em relação a isso, Rê, mas era um outro fio que eu queria puxar aqui de reflexão para o pessoal. Não, perfeito. Eu também passei por essa experiência de, inicialmente, a gente acaba, eu acho que é um pouco da nossa cultura, da nossa área, de replicar, né, o que a gente tem de experiência. E é muito diferente quando você trabalha ali com a iniciação. E aí eu não estou falando só de base, né? Eu estou falando da iniciação esportiva. Tem um comentário até aqui do Instituto para Todos, ó. O que muda é o foco do projeto. Se ele for escolar, você não segue. Se for de formação, ele segue. E isso está escrito nas leis brasileiras. A gente sabe, Instituto para Todos, que existe o direcionamento de como o esporte na escola deve ser realizado ou em projetos sociais, mas a gente está falando num contexto mais geral, na verdade, no contexto mais específico da nossa modalidade, porque a gente meio que traz aquela experiência da ginástica rítmica que a gente aprendeu para dentro da iniciação, como o Paulo falou, vou ficar trabalhando ali flexibilidade com uma criança que vai sentir dor, que ela ainda não fez a escolha de sentir dor, porque dói treinar flexibilidade. E aí, o que vai acontecer com aquela criança? Será que ela vai continuar nesse projeto? Será que ela vai querer ter a oportunidade de escolher, fazer essa escolha depois? Né? Muitas vezes a gente abre mão de diversas atividades lúdicas e recreativas que vão poder trabalhar o indivíduo ali integralmente, que vai desenvolver muitas e muitas capacidades físicas para... Paula falou uma expressão que eu gostei muito, para fazer uma reprodução adaptada do alto rendimento. Né? E para você trabalhar a base ali é completamente diferente. Você está fazendo ginástica rítmica, sim. Eu vi aqui também, a Thaisa fez um comentário super interessante sobre a questão da remuneração de quem trabalha com a base. Isso também influencia, porque trabalhar na iniciação, gente, é um desafio muito grande. E depende muito também do profissional, do perfil profissional, né, de quem vai trabalhar ali. Eu, na verdade, por experiência própria, eu vou fazer um relato pessoal bem rápido aqui. Quando eu comecei a trabalhar com a ginástica rítmica, eu preferia muito mais trabalhar com treinamento, porque eu terminei terminei minha faculdade já com equipe de treinamento, eu adorava aquilo ali. E hoje eu sou apaixonada por trabalhar em projeto social e trabalhar em iniciação. Então, assim, isso veio com a experiência para mim, esse gosto,
Mas isso depende muito do profissional. Às vezes o profissional ele tem, vamos dizer assim, talento, ele tem vontade, ele está disposto a trabalhar ali com aquela faixa etária, ele está disposto a trabalhar com a base, que é muito difícil, mas nem sempre é o perfil profissional. Isso é muito importante. E como Wandinha citou aqui, muitas vezes, frequentemente na nossa modalidade, quem faz esse papel ali na iniciação é uma professora iniciante, como o Wandinha falou, muitas vezes uma ex-ginasta que está estreando ali o trabalho dela como profissional, acabou de se formar ou está em formação e ela vem com essa carga que a Paula citou, né, que é o que ela aprendeu e leva ali sem entender muito o contexto do que realmente deve ser desenvolvido naquele ambiente ali de iniciação com aquelas crianças, né? Muitas vezes a gente segue um caminho de especialização precoce, o que pode levar, como a gente já falou aqui anteriormente, a evasão, a crianças que deixem a modalidade, porque já enjoam, porque aquilo ali está muito difícil, não respeita a faixa etária, não respeita o conteúdo que deve ser dado para aquela, ministrado para aquele determinado público, né? Às vezes propondo até algum conteúdo inadequado, porque não tem muita experiência, é uma ex-ginasta, né? E a gente não está dizendo que você não deve trabalhar a base técnica, isso é a nossa opinião, tá, gente? É como a gente enxerga. Não é que você não deve trabalhar a base técnica na iniciação esportiva, muito pelo contrário, né? É ali que você tem que trabalhar a base, mas de uma forma que seja estimulante para a criança aprender, para que essa base seja feita, seja bem construída em quem vai seguir a carreira esportiva, né? O alto rendimento, enfim, de uma maneira realmente eficiente. E para isso tem que ser estimulante, porque em outras lives a gente já falou aqui, o que acontece primeiro com a gente? A gente se apaixona pela ginástica e depois que a gente se apaixona, a gente fica quinta-feira à noite aqui fazendo live com um monte de gente apaixonada junto aí, né? Melhor definição do que é se apaixonar pelo esporte. Mas né? Eu vou puxar uns comentários aqui que estão super alinhados com o que a gente escolheu para trazer aqui para a conversa de hoje. A Fernanda Nakashima está falando. A base deve ser feita por professores experientes, faz total diferença. E a Fernanda, a Lorena, enfim, elas estudam muito esse universo aí. E acho que é um conhecimento comum, isso é claro na nossa cabeça, mas infelizmente nem sempre é o que acontece, também um pouco pelo que a Thaisa falou, tá? A central da GR falando, é muito mais complexo trabalhar com a iniciação, especialmente para cativar a criança e continuar no esporte. A Joana, né, falando os mitos da educação física, né, que foi aquela questão da flexibilidade que eu falei, e a Ana Kraeski falando, formar a base, plantar aquela sementinha é uma parte muito importante nesse processo, ter calma, nem todos sabem esperar. Perfeito, e nem todos sabem esperar, quando ela fala todos, é isso que a Renata falou, de deixar muito claro os objetivos para todo mundo no contexto. Nem sempre a ginasta sabe esperar, nem sempre a família sabe esperar, nem sempre o treinador sabe esperar, por isso que tem que estar tudo muito claro e bem estabelecido para todo mundo entender, né, a realidade, né, e como deveria ser esse contexto da iniciação, né. Vandinha falando, tem que criar metodologias que reflitam as necessidades lúdicas das crianças, né, que foi um pouco isso que a Renata falou. Tem mais comentários aqui, eu vou puxando, mas eu vi alguém comentando aqui sobre, achei, que a Ana Paula Ribeiro tem uma experiência muito bacana com a iniciação, inclusive está fazendo cursos de criatividade, cursos de... Pois é, que bacana! E ela se encontrou, eu vi mesmo, porque ela viu essa demanda do nosso nicho, né, da nossa comunidade, que realmente é difícil, gente, é difícil, muitas vezes a experiência que a gente tem é muito essa, do rendimento, quando a gente se vê nessa situação ali, sei lá, um monte de criança de 5, 6 anos, que você tem que lidar desde questões sei lá, ir ao banheiro, até o pai que vem buscar mais cedo, até todas as outras atividades que ela tem que fazer, inclusive esportivas, né? E a gente, não, vai faltar natação hoje, vai ficar aqui treinando, deixa a criança ir para natação. Então, assim, tudo isso, né? A Vandinha ainda fala assim, aproveitando, meninas, a Federação Baiana vai lançar um projeto de capacitar professores iniciantes em várias modalidades de ginástica, né, na GR, na ginástica aeróbica, a artística masculina e feminina, com grandes profissionais do país. Massa, Vandinha, depois você
fortalece a divulgação nos canais aí para o pessoal acompanhar. Tem muitos outros comentários aqui e depois eu vou lendo com calma, porque tá todo mundo super alinhado com o que a gente quer falar. Mas assim, também não é nem 8 nem 80, né? Não é que a iniciação é só isso, né, que a gente está falando, que deve Vamos ser só brincar. só brincar, só alegria. Sem planejar, exatamente, exatamente. Não é só isso, não é essa proposta, essa filosofia. E que muitas vezes ali também é o espaço de, como muitas pessoas gostam de falar, eu admito que não é a minha expressão favorita, mas eu vou trazer aqui pela acessibilidade aqui da conversa, também é um espaço, é um contexto que pode ser usado ali para identificar possíveis talentos. Claro, por que não, né? E muitas vezes encaminhar, né, e dar ali os primeiros passos para o que futuramente vai ser um treinamento no alto rendimento. Só que assim, mesmo que seja esse o objetivo, ok, eu tenho aqui um grupinho, uma escolinha, que o objetivo é realmente esse, a gente quer encontrar crianças que demonstrem algum tipo de talento, de potencial, porque a gente quer direcionar para esse caminho. Mesmo que isso seja claro, isso não significa que lá com 8 anos ela já tem que ter aquela cobrança da realidade da competição, que os resultados têm que acontecer. Então, na verdade verdadeira, é que nessa idade, assim, de bem novinhas, o alto rendimento que deveria se aproximar um pouco mais dessa realidade que a gente está trazendo aqui, do que seria, assim, o mais próximo do ideal para iniciação, e não o contrário. Porque, gente, são crianças. E a gente vai entrar em outros assuntos que a gente já trouxe em outros momentos, né? Mas que a gente tem que tomar cuidado, que, como eu falei, a gente começou essa conversa usando a expressão base. E é justamente nesse momento, né, que a gente não pode esquecer, que é o momento de construir essa base. Se a gente construir ali com areia, de qualquer jeito, e pensando lá na última coisa que eu quero colocar na construção, lá no telhado, não vai fixar, não vai rolar, tem que ser uma base sólida, tá? E então a gente não pode construir essa base assim, né, só pensando ali naquele resultado lá na frente. Primeiro porque a gente sabe que não ter bons resultados ali com 9, 10, 11 anos não é sinônimo de que ela vai chegar lá com 16, 17, 18, 19, ainda no alto rendimento treinando. A gente já falou isso em outros momentos, né? E o que a gente tem que ter cuidado é que às vezes a gente norteia tanto o processo desde a iniciação para as competições, para os regulamentos, que a gente amarra muitas coisas, né? Então fica só em cima do que o regulamento traz, só em cima de ter resultados em competições, sejam elas lá na categoria mirim, a gente antecipa essas cobranças de resultado, antecipa aí essa carga para a criança, para o pai, para o próprio treinador que se coloca nessa situação, e aí vem toda, né, aquela enxurrada de coisas que a gente já falou várias vezes aqui, que vem a especialização precoce, e todos os, né, inúmeros prejuízos que a gente já falou. Então, por exemplo, é comum que nas categorias mirim e até nos primeiros anos de pré, a mãos livres, né, seja um formato, e às vezes até séries reduzidas, um formato comum de apresentações ou de competições. Então, às vezes a gente vê que se não tem aparelho na competição ou no evento, o aparelho nem vem para a realidade da iniciação, né? A criança, de repente, com 9 anos, vai ter que encarar uma corda, uma bola lá, mas ela ficou brincando, eu espero, de mãos livres o tempo todo que ela já está lá na ginástica. Então, ter esse cuidado também de entender que mesmo que ela vá participar de algum evento, enfim, mas que o processo ele não pode ser tão direcionado, né, tão focado nisso, né? Então isso é uma outra reflexão. E, infelizmente, aqui no nosso país, no Brasil, a gente não tem sistemas, modelos, né? A gente não tem um programa assim de iniciação esportiva, né? Como existe em vários outros países, né? Canadá, a própria Austrália, que eu tive a experiência de ver com meus próprios olhos, como que isso é uma organização que é desde lá do topo até lá da base, né? Eu falo até em termos Reino Unido, até em termos de políticas públicas mesmo, né? E como que isso é muito mais organizado e mais eficiente. Mas, mesmo que a gente não tenha isso, né? Independente desse cenário, uma outra mensagem que a gente quer tentar deixar claro aqui nesse bate-papo hoje é o seguinte, que eu espero que já tenha encaminhado a clareza disso, é que as demandas lá na iniciação, lá na base,
elas são outras. Elas não são as mesmas do alto rendimento. Elas são outras. E tudo tem que ser adaptado em cima disso, né? Então, como a gente já falou, Lorena já trouxe essa fala aqui, a gente falou um pouco superficialmente mais no começo, por mais que dentro da gente, ou até o próprio pai, tenha aquele anseio, né? Viu magrinha, pernão, flexível, a cabeça já tá lá daqui a 5 anos, né? Já tá pensando, já tá nos Jogos Olímpicos. Já tá vendo a menina lá onde ela nem sabe que existe aquele lugar, né? Então já tá focada naquilo ali. Mas a criança ela tem que ter tempo para fazer outras coisas, se dedicar para outras atividades, principalmente a escola, né? 90%, para não dizer 100% da jornada esportiva dela na ginástica é concomitante com o tempo dela dentro da escola. Não dá para abandonar a escola, abrir mão da escola, né? Nosso cenário não permite isso, né? Principalmente aqui no Brasil. Mas ela também tem que ter tempo para experimentar, para vivenciar, inclusive, outras atividades físicas, outras atividades esportivas, né? Experimentar, aquela questão de diversificar que a gente já falou. E muitas vezes a gente vê uma situação assim, né? A criança, o universo da iniciação, às vezes ela é no mesmo ambiente, às vezes é tapete lado a lado, é o horário, né, que acabou o treino ali sei lá, do alto rendimento, começa a iniciação e vice-versa, então ela já está naquele ambiente físico, muitas vezes, né? E ela já vê aquele nível de dedicação, às vezes quer chegar naquilo e começa a entender como eu preciso só fazer isso, né, o resto da minha vida, o tempo todo, e não é verdade, né? Eu lembro de falas, assim, desde quando eu era bem novinha, de tipo, não faça educação física, você vai se machucar, você não vai servir de nada, foca aqui, né, em fazer a ginástica, assim, cara, não existe isso, a gente não pode privar a criança disso, né? E como a Renata já falou, um dos principais objetivos tem que ser esse, de manter as ginastas, que no caso são crianças, motivadas. É um desafio, como todo mundo já relatou, mas elas têm que se sentir parte, né? Elas têm que se sentir que elas têm aquele espaço naquele local, independente de tudo que acontece, do nível, de como que é o corpo dela, enfim, não importa, tá? Só que cabe a nós, e aí eu me coloco nesse bonde também, né? Porque, claro, como eu já falei, profissional da GR é multitarefas e a gente passa por todos esses cenários. Nós temos que ser capazes de criar esses espaços. Nós temos que ser capazes de oportunizar e de fazer tudo isso que a gente está falando aqui. É difícil, dá trabalho, tem que estudar, tem que se adaptar. Muitas vezes é a mesma pessoa que está lá no alto rendimento e vai para a iniciação, tem que mudar, que seja o personagem, a roupa, enfim, é outro universo, né? Às vezes parece que é tudo muito a mesma coisa, mas não é, né, Rê? Não, com certeza. Lorena fez aqui um comentário, ó, tem que ter cuidado para durante o processo da formação não desapaixonar com pressões excessivas e exigências desnecessárias para os momentos, né? É aquela grande discussão, né? Vamos querer ser campeão no pré-infantil ou a gente vai querer ser campeão lá no adulto? E essa discussão só de título passa por tudo isso aqui que a gente está falando e principalmente para a formação integral assim da criança. Muito legal esse comentário aqui. Eu vi um outro comentário, mas como eu sempre me perco. Vou tentar aqui, puxar aqui, que foram vários e que, longos. nossa, não sabem esperar sobre a família, né? Às vezes a família quer um resultado mais rápido e o professor ele fica ali naquela situação, né? O pai, não é que o seu filho não tenha talento, seu filho não está pronto agora, ou isso não é para ele agora. Então é natural realmente que essa pressão também, às vezes não venha do treinador, mas venha da família. Por isso que a gente falou aqui no começo, vamos tentar que esse acordo seja, vamos dizer assim, né, sobre qual vai ser o futuro dessa criança, né, qual vai ser a permanência dessa criança ali na modalidade, seja uma coisa clara, né, para todos os envolvidos, e a família faz parte disso, né. A Silvia está aqui falando das capacidades coordenativas devem ser trabalhadas principalmente na segunda e terceira infância. Silvia é especialista. O planejamento deve reforçar também os processos cognitivos como raciocínio, julgamento e criatividade. E aí vem diversas coisas, né, Silvia? E a socialização, né? E o viver em sociedade que o esporte
promove ali, e você de forma lúdica você pode ensinar a criança a base, mas poder fazer com que ela tenha esse desenvolvimento, né? Então assim, o que a gente quer a mensagem que a gente quer meio que passar é que esse profissional, desculpa gente, esse profissional da base, né, esse profissional que vai trabalhar ali com a base, ele tem que ter essa consciência. A Paula falou, às vezes é o mesmo profissional, às vezes eu estou aqui trabalhando e é muito difícil, gente, eu não estou falando que é fácil não, a gente está só trazendo a reflexão aqui para a nossa comunidade, porque é muito difícil, às vezes eu estou treinando uma categoria adulto ali, até para eu ir para a categoria adulto eu tenho que vestir o meu perfil, né? Eu tenho que vestir o personagem do treinador para a categoria adulta. E quando eu vou para um pré-infantil, e a gente nem está falando só da iniciaçãozinha ali agora, né? Não somente da criança que está naquela escolinha, que está num projeto social, que está na escola, de alguma maneira praticando a modalidade, a gente está falando, inclusive, ali dentro da própria equipe, né? Uma categoria pré-infantil, infantil, juvenil e adulto, esse discernimento tem que acontecer. Só que às vezes, como Vandinha já citou aqui, Thaisa também, enfim, quem faz isso é o profissional que está começando. E aí vem mais uma bomba para o treinador, vamos dizer assim, o treinador-chefe, algumas equipes, o head coach, algumas equipes têm a possibilidade, a oportunidade de ter uma equipe de trabalho grande. Fulana trabalha com pré, ciclana trabalha com infantil e consegue distribuir as funções, mas muitas vezes a gente tem muitas equipes que tem uma pessoa, uma treinadora principal, vamos dizer assim, uma treinadora que é a mais responsável pela equipe e ela tem que dar conta do trabalho dela, porque ela está ali fazendo, vamos supor, né, num cenário onde a treinadora mais experiente, a head coach, como Paula disse, é a treinadora que faz o treinamento do juvenil e do adulto. E ela tem profissionais ali, de repente, na categoria pré-infantil, infantil, ou mesmo na escolinha, que não são profissionais que estão ainda capacitados. Não é que eles não são bons profissionais, eles ainda não têm o conhecimento, eles ainda não têm. E aí eu vi aqui um comentário muito interessante que já me deixou reflexiva aqui, não me lembro de quem foi, mas muitas vezes a gente tem muito conteúdo, curso para o alto rendimento, ninguém me ensina a ensinar. Muito bacana esse comentário, porque a gente sai da universidade, eu não sei se todo mundo teve essa sensação, ou se só eu, a gente sai da universidade e fala assim, gente, não sei nada, e agora? Agora eu vou trabalhar aqui, gente, eu não sei nada. Só você. Né? E a gente sai, e quando a gente vai trabalhar, a gente fala, nossa, eu sei. Mas, na verdade, a gente está aprendendo o tempo inteiro, e as coisas mudam o tempo inteiro, a cultura social muda o tempo inteiro, né? Ser treinador há 20 anos atrás, a relação que os treinadores tinham com as ginastas não é igual agora, né? A gente tem uma evolução em todos os aspectos sociais, aspectos científicos. Então, assim, a gente tem que aprender acesso, exatamente. A questão da internet, como é bom a gente poder ver as competições internacionais, como isso nos desenvolve, né? Como você tem a possibilidade de estar ali. Antigamente a gente tinha que, vou entregar aqui de novo, eu sempre me entrego, catar alguém que tivesse uma fita cassete para emprestar, fita cassete não, uma fita de vídeo com uma gravação para todo mundo junto para uma casa, da pessoa que tinha um vídeo para assistir uma competição. Hoje você vê aqui no celular, deitado na cama, a hora que você quiser no YouTube, né? Então, assim, a gente tem essa questão também do acesso à informação. E aí vem, mais uma vez, para o treinador, que é sempre quem está ali na berlinda. Ultimamente a gente tem falado sobre isso bastante, que são coisas que a gente tem refletido, né, Paula? Vem o treinador e ele fica responsável também por capacitar aquele profissional que está ali. Porque para ele é um prejuízo não ter um bom profissional ali na iniciação. Porque quando aquela ginasta vai chegar ali, vamos dizer assim, né, nessas expressões que a gente
usa ali na nossa modalidade, a ginasta não chega tão limpa, a ginasta chega com vícios, a ginasta chega com problemas na base, quando ela chega numa categoria ou num nível mais avançado, porque infelizmente, e eu repito, não é porque é um profissional ruim, mas não é um profissional experiente, ou não teve acesso à informação, ou não foi capacitado. E aí, como o treinador-chefe vai fazer? Às vezes ele não pode capacitar o seu profissional, porque ele tem que ir para casa fazer a janta dos filhos, ele tem que buscar não sei quem no inglês, ele tem a vida dele. Então, assim, pelo menos que os treinadores, as equipes que trabalham tenham a consciência de que esse profissional que está ali na base, ele precisa ser desenvolvido, as capacidades profissionais dele o máximo possível e ser orientado, porque às vezes a pessoa tem um talento nato para estar ali com crianças pequenas, porque não é fácil trabalhar com crianças muito novas, e ele tem essa capacidade, mas ele ainda não está formado, então a gente precisa partir para essa orientação e proporcionar, mais do que ver os vídeos do YouTube na internet, porque isso é legal, a gente conhece, a gente aprende, eu não estou desvalorizando isso, mas a gente precisa ter o conhecimento real, né? O conhecimento da modalidade, o conhecimento do que é treinamento, das práticas pedagógicas que são eficientes para desenvolver integralmente o ginasta. E muitas vezes esse profissional, ele é até a cara da equipe, Paula. Se você for pensar, às vezes é esse profissional que recebe e leva as crianças ali na porta e vai e fala com os pais. E ali ele se torna assim, a pessoa que o pai vai ter como referência, embora o pai veja o head coach, nossa, ele é bravo, né? Nossa, ele é bom, nossa, como aquela menina... Mas aquele profissional que está ali na ponta, até para isso ele tem que ser treinado, a não ser que ele tenha um dom nato de relações públicas, mas até para isso ele tem que ser orientado. Como tratar os pais, né? Como você já bem falou aqui da sua experiência, como responder determinadas perguntas, né? Porque pai faz tudo quanto é tipo de pergunta, né? Quem nunca ouviu E aí, professora, minha filha tem jeito? Quem nunca escutou, né? Clássica. E a resposta? Então... E a resposta? Sorriso no rosto. É que eu estou lendo aqui, Gladys falando, a ludicidade é fundamental, mas o trabalho postural, a aplicação de exercícios de fortalecimento que favoreçam a relação de elementos desafiadores com segurança. Perfeito, Gladys, exatamente. Você pode trabalhar de forma lúdica, sem esquecer e sem queimar etapas, né? Sem ser negligente com o trabalho de base, com o trabalho técnico inicial. Perfeito. Eu vou puxar mais uns comentários aqui, é bem provável que eu esteja lá para trás, mas eu vi alguns aqui que eu queria puxar. A Ariane falou, acredito que há uma diferença entre massificação e democratização do esporte. Eu também, Ariane, eu acredito nisso. A Ana Kraeski fala, eu penso que uma base sólida vem de um processo rico de uma iniciação esportiva universal. Excelente. E eu sou suspeita para falar porque eu estudei na escola de Pablo Greco, né, que é meu professor da graduação, e ele que escreveu, né, IE1 e 2, que são 2 livros clássicos dessa temática. Eu acredito muito nisso também. E talvez a Ana possa falar isso com muita propriedade aí, né, pela filosofia que o clube que ela trabalha tem desse processo, enfim. Pode estender essa conversa para um outro momento, Ana, mas eu concordo super com a sua fala. Muita gente falando muita coisa aqui, não sei se você viu, mas teve até um aqui, te amo, Renata! Essa aqui eu não tinha lido antes, aí, ó, Renata. Ai, não vi. Esther, eu acho. Não sei quem é, mas eu também amo, porque se me ama, eu amo. Ai, ai. Ah, Esther! Lorena falando, é uma discussão que perpassa muita gente, dirigentes dos clubes, pais, treinadores, impossível mexer só com um lado, com certeza, né, Lorena? E a gente tem que se colocar um pouco, às vezes, em todas essas funções. Às vezes a gente, enquanto pai também, a gente também vai ser assim. O nosso filho está lá na iniciação lá de outro esporte e a gente vai ser essa pessoa que vai perguntar isso mesmo. A gente tem que entender esse contexto, né? Lorena fala mais algumas coisas. Eu vi um comentário aqui muito interessante, a Silvia fez assim, a maioria dos cursos que ministro é para iniciação e percebi a frustração de algumas pessoas que esperavam atividades de alto rendimento.
é a pressa também, né? E o Às contrário vezes a também gente é como verdade. Sim, sim, um ou outro, né? Mas às vezes a pressa que a gente como profissional tem, a gente, não, não, isso está muito fácil, eu não quero aprender como segura a bola, como ensinar como segura a bola de uma maneira correta, como fazer um lançamento de maneira correta, né? Às vezes a gente mesmo tem essa pressa, Silvia, é verdade. Com certeza. Gente, tem muito, 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 muito comentário. Acho que foi a Muito. live que a gente mais teve Mas, e comentário. comentários densos, assim, não é um negócio, tipo, te amo, Renata, não foi tão denso assim, mas... Mas ela botou que sim, fui sua aluna, Renata. Eu sei que você foi minha aluna. Por isso que eu mandei um beijo. Mas legal, tem muita coisa legal. Deixa eu ver mais algum que eu vou puxar praticamente aleatoriamente aqui. O pessoal rindo que a gente falou, né? Como que responde aquela pergunta do pai lá, se a filha tem sucesso. E a Ana Kraeski de novo, como é que diz que não, né? Como é que diz que não tem futuro, que leva jeito? Yuri falou aqui, ó, a resposta tem que ser sem promessas, entre aspas. Verdade, Yuri. Por isso que, às vezes, o profissional que está ali, ele não sabe muito, se ele for uma pessoa inexperiente, como responder, porque ele não tem nem a resposta ainda, né? Qual é a resposta? Minha filha tem jeito? O que é jeito, né? Exatamente. Então, assim, Boa, qual boa é a reflexão. resposta? Como eu posso responder uma coisa que nem eu sei a resposta, né? E às vezes não é por falta de capacidade, é porque essa resposta ainda não é possível. Porque você não pode dizer se a criança tem jeito por a menina é flexível, nossa, ela tem jeito para ginástica rítmica. Nossa, a menina tem a gente fala assim, né? A menina tem 2 metros de perna. A gente fala assim, né? Nossa, essa daí tem 2 metros de perna. Pronto, tem jeito para ginástica rítmica. Gente, isso já não é que não é ultrapassado, mas a gente já entendeu que não é só isso. Não mesmo. Né? Então, assim, nossa, ela tem um biotipo favorável para a modalidade. Nossa, ela é flexível. Para ela vai ser muito mais fácil em determinados questões, né, em determinadas atividades, conseguir um sucesso nessa modalidade. Mas quantas ginastas, todos nós aqui, que já trabalhamos com treinamento, não tivemos super flexíveis, lindas, com aquela ponta do pé alta, nananana, mas a ginasta não tem determinadas outras capacidades que precisa ter. A ginasta não consegue saltar, a ginasta não é coordenada, porque às vezes ela é tão grande, com a perna tão 2 metros de altura, que ela não consegue ainda se encontrar dentro do corpo dela, e a gente a gente quer a pernuda, grandona, mas a gente não tem tempo, não tem paciência para dar o tempo que aquela ginasta ali precisa para, vamos dizer assim, também falando numa fala bem informal, porque aqui é ótimo, porque a gente pode falar os nossos termos, né? Ela se encontrar dentro dela mesma, ela ainda não é uma questão aqui psicológica não, tá? Filosófica não, gente. É da criança mesmo, que às vezes quando ela é muito, né, ela tem uma altura muito maior do que deveria ser para a faixa etária, para ela a parte coordenativa realmente pode ser diferente. E às vezes a gente só pensa que ela é grande e tem a perna grande. Não, né? Com certeza. E isso volta na reflexão que a gente fez lá no começo, né? Eu já vou dando os encaminhamentos finais, porque só faltam 5 minutos. Mas quem quiser mais desse tema, fala aqui. Quero mais que a gente traz outras lives para falar sobre isso, talvez até outras pessoas, que a Ariane fala aqui. Não temos que pensar na iniciação só como uma etapa do treinamento de alto rendimento. É um espaço de prática, antes de qualquer coisa, né? E tem crianças que não querem treinar e não querem competir. Perfeito, né? Que foi o que a gente trouxe lá no começo. É também isso, mas não é só isso. E a gente tem que ter muita clareza disso. Tem um monte de outros comentários aqui que eu gostaria de ficar lendo, mas não vai dar tempo. Então, acho que a gente já pode passar para os recados finais. Rê, você tinha falado de um curso do COB que você acha que seria interessante indicar para o pessoal. Exatamente. É um curso que tem, um curso gratuito do COB. A gente deixou aqui o curso de prevenção ao assédio e abuso, né? A gente indicou algumas lives atrás, eu não vou me lembrar qual.
E essa semana foi até o Yuri que me mandou, eu já tinha visto lá o curso que fica na mesma plataforma, então quem já fez o curso de prevenção, e gente, façam porque é muito importante, é de graça e é um conteúdo importantíssimo para nossa formação profissional, importantíssimo para a construção dessa nossa nova mentalidade, vamos dizer assim. E esse curso ele está lá na mesma plataforma, é um curso de iniciação esportiva e valores olímpicos, não é o VOV, que Vandinha falou aqui na outra live que ela tinha feito, é o CIEVO o nome do curso, é Curso de Iniciação Esportiva e Valores Olímpicos. Ele é um curso que a primeira parte, a parte inicial, ela é meio geral da iniciação esportiva e agora ele está com 4 modalidades, que eu não vou lembrar quais são as modalidades, acho que judô, eu lembro da ginástica artística, não que as outras modalidades não sejam importantes para a gente, ok, gente? A gente pode estudar todas as modalidades, mas é porque o que me fixou aqui foi a ginástica artística, não é ginástica rítmica, mas já tem ali um embasamento e um curso que eu acho que é muito bacana para vocês. Então, Paulo, que eu tinha falado com você... Ai, Gisele, eu te amo também. Ó, eu tô aqui falando com minhas alunas. Rê, eu vou te fazer uma proposta, vou te interromper. Vandinha, VOV finalizado com sucesso. Isso aí, Vandinha. Agora tem que ir pro CIEVO, que foi o que o Yuri deu a dica lá pra gente. Eu não gosto muito disso não, mas quando eu perguntei se o povo queria mais, veio um tanto de quero mais aqui e falta 3 minutos. Quem quer que a gente faça mais uns 15 minutinhos começando outra live, fala que é agora. Quero mais, mas fala com vontade, senão a gente vai encerrar agora e acabou. Enquanto vocês escrevem, eu vou dar até chegar meu sanduíche, tá, gente? Porque hoje eu pedi um sanduíche pela primeira vez nessa pandemia. Fiz muita pesquisa para ver se o restaurante estava realmente cumprindo. Ai, olha aqui, ó, o Yuri colocou judô, ginástica, natação e atletismo. Vamos. Então, vamos fazer o seguinte, porque tem uns recados importantes e falta 2 minutos. E aí, no final, a gente fica assim, tchau, beijo, tchau, valeu, beijo, e desliga, né? Tá, tocou o interfone, eu falar, ó, gente, valeu, mas... Vai sim. Tocou o interfone. Ó, bota coração. Aperta Adriana o dedo tá aí, coração. quero Quem mais. quer mais live? Quem quer mais live agora, aperta o dedo no coração. Se não subir coração aqui, a gente vai dar boa noite e tchau. Tadinhos, eles estão botando quero mais, os bichinhos estão escrevendo, em vez de apertar o coração, estão escrevendo quero mais, você então, é muito exigente. É a primeira e talvez a única vez, né, que a gente vai fazer isso, como a conversa está muito legal, a gente vai encerrar essa aqui agora. Eu vou deixar salvo, a gente vai deixar salvo enquanto a outra live rola. E aí depois a gente abre outra e continua a conversa. Tem quase 60 pessoas aqui e nós não vamos deixar vocês na mão, tá? Então aguenta aí 2 minutinhos e a gente volta. Na hora que eu entrar, se não entrar ninguém aqui de novo, vocês vão ver. Beijo. Pena que não grava os comentários, eu queria ler. Voltem. Me chama. Tá, beijos.